Porque se você é cotista do GARI 11, você já percebeu, a cota saiu daquele andar de lado e começou a escorregar por esses dias. E aí vem o medo clássico. Dan, o que aconteceu? Estragou? É para vender? É para comprar? Ou é para ficar parado fingindo que não viu? E o que eu vou responder do jeito mais justo possível. Porque sim, eu sou investidor desse fundo. Eu tenho dinheiro ali dentro. Então, eu não estou falando de teoria. Eu estou falando de vida real e de investidor desse fundo. Só que tem um detalhe. O que está derrubando o GARI 11 agora não é um apocalipse imobiliário. Nenhum problema escondido no portfólio que ninguém viu. O que está derrubando a cota é uma coisa muito mais perigosa. É a percepção. E percepção no mercado, às vezes, faz estrago antes mesmo de qualquer fato vier acontecer. Então fica comigo até o final, porque eu vou te mostrar o que realmente está por trás dessa queda. Por que o mercado reagiu assim, o que é ruído e o que é sinal. E no final eu vou te dizer qual foi a minha decisão como Daniel investidor. Se eu estou segurando e se eu estou comprando, se eu estou vendendo e principalmente o que eu preciso ver acontecer para mudar de ideia. Eu já vou te avisar o ponto mais importante desse vídeo aqui não é o preço da cota, é um item específico que muita gente está ignorando e que, na minha opinião, é o que realmente define se esse fundo continua fácil de ter na carteira ou se vira um fundo que exige uma vigilância constante. Meu nome é Dan Invest e aqui eu trago a realidade do investidor, notícias que está acontecendo em fundos imobiliários e diversos investimentos e mostro para você o que eu estou fazendo com o meu dinheiro na prática. Então vamos lá. Imagina que um fundo que sempre teve aquela cara ali de base 10, renda urbana, varejo bem localizado, contrato longo, inquilino grande, aquele tipo de ativo que passa uma sensação de robustez, imóvel que você olha e pensa, cara, isso aqui não some do mapa amanhã, não tem como dar problema. E é exatamente por isso que o GARI 11 ganhou tantos cotistas nos últimos tempos, porque ele foi construindo uma história de crescimento, foi migrando de fase, virou um nome enorme no mercado de fundos imobiliários. E muita gente comprou não só pela renda, mas pela ideia e também pela segurança. Só que agora o mercado ele está perguntando, tá, e essa segurança? Ela continua dentro desse fundo imobiliário? A gestão tá nesse mesmo caminho? E aí entra a primeira cena do filme que eu vou começar a te contar. A cota começou a cair, não é uma queda absurda, não é um derretimento, mas é aquela queda que incomoda muito o investidor, porque ela acontece quando e enquanto o resto do mercado respira muito melhor. E isso dói mais porque parece que o fundo tá apanhando ali sozinho, dentro do ringue, tomando muita pancada sem saber o porquê. E quando um fundo começa a cair sozinho, a internet faz o que a internet sempre faz. Ela cria histórias e narrativas. Alguém fala que a gestão tem muito mais cara de prêmio de risco do que de problema no próprio tijolo. O mercado não está dizendo que o imóvel ele é ruim. O mercado está dizendo eu quero um desconto para ficar exposto a essa total incerteza que eu vou ter. E aí vem a parte mais importante desse vídeo aqui do GARI 11, porque agora a gente sai do porquê caiu e entra no que realmente interessa. O que eu, Dan Invest, faço com isso, com essa situação do GARI 11. E eu vou ser bem claro, eu não tomo decisão de investimento por barulho de mercado, nem por cota caindo. Eu tomo decisão olhando três coisas. Primeiro, os fundamentos, eles mudaram do GARI 11? O risco, ele aumentou? E terceiro, o preço compensa o risco? E hoje, a minha leitura é a seguinte: os fundamentos do portfólio, do tipo de contrato, do perfil de inquilino, isso não some da noite para o dia. O que aumentou foi o risco de governança percebido pelo mercado.
por causa dessas propostas que foi colocado na mesa da última assembleia. Então, eu não estou no modo pânico, mas também não estou no modo fechei os olhos e vou comprar tudo das cotas porque caiu. Porque agora entra o que eu sempre falo aqui. Investimento tem que dar tranquilidade para todos os investidores. E se um fundo começa a exigir atenção constante por causa de mudança de regra, isso muda o perfil do ativo na sua carteira. Então agora o que eu estou fazendo? Eu escolhi o caminho do meio, o caminho que quase ninguém ele quer. Por quê? Ele não dá adrenalina. Eu continuei investindo e tratei como um fundo que eu vou acompanhar mais de perto, relatório por relatório. Se eu vou comprar mais, eu compro mais com cautela. Aquele aporte automático que eu tinha no fundo sem pensar, como se fosse um fundo que não dá trabalho, eu não faço mais no GARI 11, principalmente nesse momento agora. Por quê? Eu quero ver duas coisas acontecerem antes de aumentar de verdade a minha posição e a minha exposição nesse fundo imobiliário. Primeiro, como essa votação vai terminar, a gente precisa entender a votação, como que ela vai vir, como a gestão vai se posicionar depois disso. Segundo, o comportamento da gestão nas próximas movimentações, principalmente em alocações e decisões que encostem em conflito de interesse. Porque promessa em assembleia é uma coisa, todo mundo pode fazer. Postura ao longo do tempo é outra. Agora, se você está me ouvindo e pensando, tá, Dan, mas então, eu vendo ou eu fico, eu não posso decidir e nem tomar essa decisão por você. E nem você deveria querer isso, mas eu posso te dar o filtro que eu uso para mim. Se você é um investidor que quer paz, quer previsibilidade, quer olhar a carteira, sentir que está tudo sob controle e você não tem tempo ou paciência para acompanhar relatório, fato relevante e votação e nenhum detalhe, então esse fundo pode deixar de ser ideal para você. Não porque esse fundo é ruim e não porque ele fez alguma coisa, mas exigente. Você precisa ser um investidor mais exigente agora. Agora, se você entende que a oportunidade nasce quando o mercado fica desconfortável e você tem estômago para acompanhar o desenrolar e tomar decisões com calma, então você pode enxergar essa queda como um momento de avaliar o preço versus o risco que o fundo vai te oferecer. E é aqui que eu quero te fazer uma pergunta que vale muito. Você é cotista de verdade ou só comprador de dividendos? Porque cotista de verdade vai lá na assembleia e vota. Cotista de verdade, ele acompanha o passo a passo do fundo que ele escolheu para ter na carteira. Cotista de verdade não deixa os outros decidirem as regras do jogo por ele. Se você recebeu a votação no seu e-mail, é de extrema importância que você tivesse votado. Você concorda? Vota a favor? Discorda? Vota contra? É simples, porque esse é o poder que muita gente não usa nos fundos imobiliários e também em ações. E agora eu vou fechar com a parte mais prática e direta. O GARI 11 está caindo porque o mercado está desconfortável com as atitudes da gestão, com mudanças propostas, principalmente no tema de conflito de interesse, que é o que me chateou bastante. E quando o mercado fica desconfortável, ele vende antes de esperar a explicação ou até mesmo a votação, se foi aceito ou não. Eu, da Invest, continuo investidor do fundo. Eu não entrei em desespero, mas eu mudei o jeito de tratar esse ativo. Ele sai da categoria Investe Automático e entra na categoria Fundo Monitorado, aonde eu vou analisar. E daqui para frente, o que vai definir se isso vira só um ruído ou se vira um problema real é a postura da gestão e o resultado dessas decisões que foram tomadas. E agora eu quero saber de você. Você está comprando o GARI 11? Você está segurando o GARI 11 ou você decidiu parar e esperar a poeira baixar para entender qual o caminho que você vai seguir? Comenta aqui embaixo, porque eu leio e eu uso esses comentários aqui para entender o que os cotistas estão pensando e o sentimento real dos cotistas dos fundos imobiliários. E se você quer que eu acompanhe esse caso de perto e traga atualização aqui, já deixa seu like para que eu faça esse novo vídeo. Se inscreva no canal, porque eu vou continuar trazendo tudo sobre esse fundo com a mesma honestidade que eu trouxe e que eu fiz esse vídeo. Como investidor,
com dinheiro lá dentro, eu com o compromisso de trazer e de te ajudar a pensar como sócio, não somente como torcedor. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!